Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar como que a gente faz para ver aprovações que você criou aí utilizando o Approvals que estão em aberto. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas aprovações que foram recebidas, na minha conta aqui há mais ou menos 4 meses atrás. E até agora não foi nem aprovada nem rejeitada, Ou outro tipo de opção aí que a gente pode ter na aprovação, além de aprovar e rejeitar, como vocês já devem conhecer com as aulas aqui do canal. Aí vamos supor que eu quisesse, notificar as pessoas que essas aprovações estão paradas, por algum motivo não deveriam estar. Então, a gente vai aprender hoje a achar aonde que estão os dados dessas aprovações, aonde eu consigo saber quais foram aprovadas, quais não foram, e com isso a gente consegue notificar ou mandar aí, montar aí um relatório no Power BI, ou seja lá onde for. Mas como sempre, antes de ir para essa aula gratuita, vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal e, claro, deixe o seu like e principalmente ajude a compartilhar este vídeo ou sempre ajudar aí compartilhando o canal, porque assim você me ajuda a crescer e crescendo eu continuo trazer mais e mais conteúdos gratuitos aqui para vocês. Se você já é um inscrito raiz, já acompanha há bastante tempo aqui, te convido a virar membro do canal. Virando membro com uma taxa super pequena, você me mantém aqui focado e mantém também o canal vivo para eu continuar criando conteúdos gratuitos. Meu último recado é para você me seguir no Instagram, @ronanvico. Lá eu posto dicas e retiro dúvidas diariamente, tá? Então me segue lá, não fica por fora dessa, o link tá na descrição. E agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar aqui para nossa aula, onde a gente vai ter informações sobre approvals, ou seja, sobre as aprovações aqui dentro do Dataverse. Ronan, aonde que eu consigo essas informações sobre as aprovações que estão rolando, dentro dos meus fluxos, dentro do meu Power Apps? Onde que eu tenho essas informações? Essas informações ficam aqui dentro do Dataverse, tá? Então, aqui eu tô no Flow, mas vocês vão ver que quando eu clicar aqui em tabelas, ele vai abrir o ambiente do Power Apps. Se isso aqui não é algo que você já entende, se isso que eu acabei de fazer é algo estranho, se ver essas tabelas aqui é algo estranho, eu vou te recomendar a minha aula de Dataverse aqui do canal. É uma aula completa somente sobre este ambiente, o que é o Dataverse, tá? Então, o card vai estar aqui em cima, o link aqui embaixo, assiste lá. Bem importante você entender o que é o Dataverse, tá bom? Mas em resumo, se você não quer assistir, só quer saber onde que tá as informações, onde ficam as informações do Approvals é dentro de tabelas no Dataverse. Tá bom? O Dataverse é onde ficam nossos ambientes, onde ficam nossas tabelas de dados da Power Platform. E aqui nós temos o Approvals. Os dados do Approvals fica aqui dentro. Então, sem enrolação, eu vou vir aqui, eu tenho tabelas padrão, ou tenho todas as tabelas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, em todos para ele mostrar todas as tabelas e vocês vão ver que vai ter um montão de tabelas, tá? Isso aqui a gente já viu na aula de Dataverse. Aqui em pesquisar, eu vou escrever approval, tá? E vou dar um enter. Ele vai me mostrar algumas tabelas que tem approval no nome, beleza? Todas essas tabelas têm a ver com o approvals, tá? Então, todas essas aqui têm a ver com o approvals. Eu consigo saber as requests, ou seja, vou clicar no approval request, isso aqui é uma tabela, eu consigo ver em dados, mostrar todas as colunas. O que é isso aqui? É todas os requests. Aqui eu tenho todas as aprovações, quais eram as opções, porque às vezes nem sempre é aprovar e rejeitar, a gente já aprendeu isso nas aulas aqui do canal de fluxo de aprovações, E aqui eu tenho os dados referente, se está ativo, inativo, se foi reassign, tudo isso, reassign, ou seja, era para uma pessoa aprovar, eu mandei outra aprovar no meu lugar, tudo isso é possível saber aqui, tá? Mas não é essa tabela em específico que eu gostaria de ver. Tem uma outra que já está preparada, que é a própria tabela approval, tá? Então eu vou escrever novamente approval aqui. E quando eu venho na tabela de approval, ela me tem todas as informações do approval que eu preciso para, por exemplo, notificar. Então eu vou vir em dados aqui, tá? E ele está em approvals active. O que isso significa? Aqui ele está me mostrando já todas as aprovações em aberto, ativas. O que é uma aprovação
ativa, é uma aprovação que não foi encerrada, ou seja, não chegou ao seu final, não foi aprovada nem rejeitada. Só que não está mostrando todas as colunas, né? Isso aqui é uma exibição, né? Beleza? Ó, uma exibição, Active Approvals, uma exibição. Ah, Ronan, não sei o que é uma exibição, o que você está falando? Por isso que eu digo, assista a aula só de Dataverse. Uma exibição é como se fosse uma visualização da tabela, tá bom? Basicamente é isso, mas o que eu quero aqui? Dentro dos dados, eu vou colocar para ver todas as colunas. E aqui nessa tabela, eu vou ter os dados necessários para eu saber, né, se está simplesmente ativa, ou seja, não tem um approve ou um reject ou qualquer outro tipo de ação. Então, através da tabela approval, dentro do meu Dataverse, todas aquelas que estão pending, né, eu já sei todas aquelas que estão em atraso, né? Tecnicamente, eu sei quais são as aprovações que não aconteceram, beleza? A partir daqui, eu consigo puxar isso para o meu Power BI ou até mesmo para o meu Power Automate, né? Mas no Power Automate a gente tem aí, precisa do conector Premium, tá bom? Para puxar os dados do Dataverse. Se vocês acompanham o canal, vocês já sabem disso. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, um fluxo, tá bom? Instantâneo. Poderia ser um fluxo agendado, né? A cada uma semana notifica que tem aprovações em aberto, ficaria à vontade para criar aqui, tá bom? Eu vou só, ó, disparar um fluxo manualmente e ir direto ao ponto. Eu vou chamar aqui, ó, o Dataverse, né? E no Dataverse, eu vou buscar linhas, né? Ó, listar linhas, tá? Aonde que eu vou listar linhas? Na tabela Approval, né? Ó, Approval, beleza? E aí eu poderia colocar um filtro para puxar somente as linhas, né, que estão com status reason impending. Através desses dados, eu consigo tomar alguma decisão, né, de notificar que tem aprovações em aberto e etc, beleza? Então aqui no meu fluxo eu só vou fazer o seguinte, ó, filtrar linhas, tá bom? E vou criar um filtro OData, que também já fiz no canal, ensinando como fazer, né, como filtrar listas do SharePoint, tabelas no Excel, aqui para filtrar simplesmente o Dataverse é igual. Ou seja, eu vou colocar aqui que o status reason é pending, tá? É isso que eu vou fazer aqui de forma simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o status reason equals pending. Simples assim, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui nova etapa e vou só imprimir, tá? Ó, vou usar o compor para imprimir, porque eu só quero demonstrar que os dados vão estar aqui. Aí vocês poderiam enviar e-mail, chamar no Teams, não sei, o que vocês precisarem aí, tá? Então eu vou colocar aqui para ele simplesmente imprimir, por exemplo, o owner e além do owner, sei lá, colocar também a descrição, né, ó, name do approval. E também vou colocar aqui uma coluna que se chama approval, que é, ó, unique identifier, ou seja, é o ID único. Através desse ID único aqui, tá, galera, ó, eu consigo pegar dados em outras tabelas. Como assim, Ronan? Sabe as outras tabelinhas que nós temos aqui, ó, de approval, né? Então, a approval request, blá, blá, blá. Eu consigo usar esse ID para buscar dados, por exemplo, na approval request, tá? Então, eu conseguiria usar o ID, porque o ID de lá é o mesmo ID que vai vir aqui, né, ó. É o mesmo ID, beleza? Elas são interligadas, então eu conseguiria ter um ID, ó, ok? Então, esses IDs é importante aí você utilizar ele para buscar informações em outras tabelas, caso precise. Vou colocar salvar e vou colocar testar aqui para a gente ver. Ao testar, ele me deu um erro, avisando que o campo à esquerda estava errado, tá? Que é o nome que aparece aqui, né? Só que a gente já viu isso na aula de Dataverse, não é esse nome o nome real da coluna. Você tem que vir em colunas, procurar aqui, né, o nome que aparece aqui, né, ó, status reason. O nome real da coluna é esse, ó, status code, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse um nick, né, um nickname, um alias, né, um apelido. Então, aqui no filtro de OData, eu vou reescrever, né, status code, espaço EQ de equals, aspas simples, e vou escrever, né, o pending, igual estava lá, tá? Igual estava lá. Colocamos agora o nosso filtro corretamente. Vamos testar para ver se agora vai imprimir certinho. Então, salvar, testar. Aqui ele me aponta um outro erro, falando que não é um texto, né? Ela é uma opção. O campo é uma opção. Então, se eu volto aqui, ó,
status reason é uma opção e não um texto. O que é uma opção? Se eu abro aqui a coluna, ó, ele é um tipo de dado opção que a gente também viu na aula de Dataverse, e que cada opção, na verdade, cada item aqui tem um número único, né? E eu não consigo achar de forma simples aqui, porque ele é uma opção local. Como assim uma opção local? Uma opção que só serve nesta tabela. Como só tá aqui, não tá ali no opções, tá bom? Ele não fica aqui no opções. Ou seja, como que eu faço para fazer esse filtro com a opção de uma forma simples, né? E aqui eu vou dar uma técnica para vocês. Simplesmente aqui dentro do fluxo eu vou listar linhas. Ou seja, eu vou listar todas as linhas. Dessa maneira, eu consigo analisar os dados, né? E aí eu vou ver a coluna status code e vou ver qual o número que eu tenho para cada uma dos itens. Então eu vou colocar aqui, ó, aplicar a cada, além dos dados que a gente tinha, eu vou escrever aqui, ó, status da aprovação, status reason, né? E acho que era esses dois, né? Status reason, exato, era esses dois. E pronto, eu vou salvar aqui e vou listar as aprovações. E vamos ver o resultado que a gente vai ter aqui. Aqui está, rodou para 17 linhas. E se eu ver linha por linha, eu vou ter, ó, o status code está aqui embaixo, né, ó. E assim por diante. Então eu sei que, ó, o status 0 é esse status code, o status 1 é esse, né? O que isso quer me dizer, né? Se eu ver aqui as saídas brutas, mostrar saídas brutas, olha só, eu tenho que Ctrl F, status code, eu tenho que o completed é esse, né, ó. Se eu for para um outro, eu sei que o pending é esse, tá vendo? Então é uma técnica de imprimir para ver, que eu sempre falo aqui no canal, imprime as coisas, olha as entradas, olha as saídas para aprender o que a gente está mexendo, o que a gente está manipulando aqui. Então o pending, eu já sei que é este valor. Basta eu dar um Ctrl C, vamos voltar, editar. E agora, ó, filtrar linhas, eu vou colocar aqui, né, ó, que o status code equi a este número aqui. Agora basta eu salvar, testar manualmente. Quando eu rodar isso aqui, eu vou ter exatamente, ó, 5. Quais são essas 5 aprovações aqui? São as 5 aprovações, né? Ó, deixa eu até abrir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente as 5 aprovações em aberto. Ah, Ronan, eu poderia ainda colocar um filtro de data, né? Ou algo do tipo. Ou seja, está uma semana em aberto. Aí sim notificar? Sim, bastaria aqui, né, no filtro do filtrar linhas, o status code vai ser esse, né, de pending, ou seja, em aberto. E aí eu poderia colocar end e colocar aqui um filtro de data, né? A coluna de data tal, que eu vou ter aqui nos meus dados, correto? Eu vou ter aqui uma coluna de data. Completed, não, em branco, né? O created on. Então eu vejo assim, ó, foi criado em tal data. Faço aqui um filtro, né? Se essa data passou de 7 dias a partir de hoje, notificar ou algo do tipo. Aí vocês criam aí, né, o filtro de acordo com o que vocês precisarem. Ou até mesmo no loop, né? Se for mais fácil para vocês, vocês vão loopando e colocando a condição aqui dentro, se vocês acharem mais fácil, mas o correto é colocar aqui no filtro ou data. Então, end, né, coloca a coluna de data, menor que tal data, maior que tal data, e aí você conseguiria simplesmente notificar. Então, esta é a maneira de eu listar todas as aprovações que estão em aberto, tá bom? A partir daqui eu conseguiria notificar e tudo mais. Só que isso precisa do conector Premium. Então, qual seria aqui uma opção para esse tipo de caso, né? Ah, eu só quero saber quais são as linhas, quero olhar todo dia em algum lugar. Bom, o jeito mais fácil é o Power BI. Então, ó, vou mostrar rapidamente aqui como ligar os dados no Power BI para ver isso aqui. Aqui dentro do Power BI, pegar dados, e eu tenho aqui, né, o Dataverse. A partir daqui, basta você conectar, né? Normalmente, vou conectar aqui. Ao conectar, ele me mostra os ambientes, que a gente também já aprendeu, né? Então, cada um dos ambientes é como se fosse um banco de dados. No meu caso é esse, ó, YouTube Curso, que é o que a gente está manipulando aqui, né, ó, YouTube Curso, beleza? E aí, aqui dentro, eu vou selecionar a tabela
approvals, tá bom? Vou escrever aqui, tá, ó, approval. E aí eu vou selecionar, lembrando que aqui é o nome real, né? O codename e não o nickname, o alias, tá bom? Então aqui, ó, a mesma tabela que a gente tá manipulando lá, ó, approval. Além dela, poderia trazer outras, tá? Approval request, response. Vamos colocar para transformar os dados. E colocar aqui, né, para usar o direct query para ficar conectado ao vivo, né? Ou seja, ficar conectado direto, não só importar, tá bom? Então, vou colocar o direct query aqui. Ele vai carregar, né? E tá aqui os dados que a gente precisa, né? Sobre as nossas aprovações. Vou fechar e aplicar. Pronto, ele já puxou os dados aqui dentro do modelo de dados, já relacionou sozinho, né? O Power BI é inteligente, a coluna de ID que eu falei para vocês, ó, relacionou entre a coluna de ID, beleza? E aí agora eu posso vir aqui e montar um relatório, né? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um filtro, e no filtro eu vou colocar o status code, né? Ou status code name também poderia ser. Beleza? Ó, status code name. E aí, além do status code name, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tabela do lado com os dados referentes, né, as aprovações, só para demonstrar. Aí vocês montariam o dashboard que você quisesse, né? O que eu queria saber? Eu queria saber quem é o owner, né? Ou seja, quem é o owner dessa aprovação. Quero saber também status code name, tá vendo? Quero saber qual que é o created, né? Created on, tipo a data de criação, colocar, e assim por diante, né? Ia montando a tabelinha. Detail, vamos colocar o details, ó. Details para saber o que está sendo pedido nesta aprovação. Olha aqui, ó, tem tudo. E aí, basta eu vir aqui e falar, tá, quais estão pendentes? Essas, as 5, quer ver, ó? Vai filtrar aqui, eu tenho as 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui está simplesmente as aprovações em aberto e as datas, né? Aí você poderia montar um BI, né? Fica mais fácil do que ficar notificando pelo Flow, que tem que usar lá o conector Premium, aqui você conecta direto, né? Aqui é uma solução que eu tô te dando. A outra seria usar o Access, que você consegue usar o SQL, né? Ou seja, o Structured Query Language, para fazer filtros, né? Fazer SQL, usar SQL para criar views aqui, mas se você já manja de Power BI, é mais fácil fazer no Power BI aqui. Beleza? Então a ideia era mostrar para vocês que os dados das aprovações e outros dados também referente a outras ferramentas estão dentro do Dataverse, tá? Então por isso que eu já dei a aula aqui de Dataverse no canal, que é super importante que você assista, porque é onde ficam os dados referente aí às nossas aplicações. Então nessa aula você aprendeu como que eu faria, né, para simplesmente notificar quem está com aprovações pendentes. Essa seria uma das maneiras. Poderia colocar gráficos, né? Por exemplo, aqui, vou tirar ali o filtro e eu teria, né, o resultado de 5 pendentes, 12 completas, conseguiria filtrar no Power BI sobre as aprovações e assim por diante. É óbvio que se você quiser algo automatizado para enviar e-mails e tudo mais, aí teria que usar o método que a gente fez ali no Power Automate. Beleza? Então eu te dei um overview de como notificar de alguma forma, né? Aqui dentro do fluxo do Automate, bastaria, né, colocar aqui um e-mail e notificar para o owner falando, ó, esta aprovação ainda, né, não foi completa, blá blá blá. Aí você montaria seu fluxo, tem bastante aula no canal ensinando como notificar, como fazer muita coisa legal aqui dentro do Power Automate. Então continua assistindo aí as aulas, tá? E aí você consegue montar um fluxo bem bacana aqui. Fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. Tentei dar um overview bem legal sobre as possibilidades de saber onde estão os dados do approval, né? E como manipular aí, ver qual que está pendente, qual que não está pendente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra uva. Se você comentar aqui embaixo a palavra uva, eu vou saber que você realmente curte o trampo e assistiu aqui até o final. Uma forma da gente saber quem realmente curte e assiste aí até o final. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, vire membro para me ajudar e me siga no Instagram, @ronanvico, lá eu tiro dúvidas e a gente conversa um pouquinho melhor. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Se inscreve, vire membro, valeu!